Você é uma pessoa ansiosa? Se você é uma pessoa ansiosa, você vai gostar de ver esse vídeo. Durante esse vídeo eu vou falar sobre o que eu fiz comigo mesmo para diminuir minha ansiedade. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos que eu venho falando sobre mudança de hábitos para mudança de comportamento para mudar um estilo de vida. Isso eu tenho feito com a minha própria vida. Em momento real eu venho colocando os vídeos de tudo o que está acontecendo. A parte que foi desconfortável, o que não deu certo e o que vem dando certo. Normalmente eu enfatizo um pouco mais, que aí você pode adaptar para a tua vida, para o que você quiser. Teu relacionamento, uma mudança de hábito de frequentar uma academia, de se alimentar melhor, de dormir melhor, o que quer que você queira. Eu estou dando o meu exemplo do que eu tenho feito na minha vida, que qualquer pessoa pode fazer, e isso vai mudar o que você quiser na tua vida. Você só adapta o que eu venho fazendo na minha para o que você quer mudar na tua vida. Se você não me conhece, eu sou Flávio Nunes e venho falando sobre mudança de hábitos para mudar um comportamento, em consequência mudar um estilo de vida. Se você quiser isso para você e para a tua vida, continua no vídeo. Eu vou falar sobre ansiedade e sobre o terceiro hábito que eu venho mudando na minha vida. Alguns meses atrás, eu me propus a mudar 4 hábitos. Foi de um vídeo de um treinamento que eu vi e fez muito sentido para mim. Não foi o vídeo inteiro, não foi o treinamento inteiro, mas foram 4 hábitos que fez muito sentido para mim naquele momento. E aí eu me propus a mudar. E quando eu me propus a mudar, eu coloquei lá nos primeiros vídeos. Porque eu estava começando naquele momento. Não sou um profissional que faz vídeos para o YouTube, mas eu tenho colocado do meu jeito, de como eu consigo. E tem ficado bom. Tem ficado muito legal, porque eu estou colocando em momento real tudo que qualquer pessoa pode fazer. Se acontece comigo, se eu consigo, eu falo sempre que com certeza você também consegue. Se você quiser, você pode mudar qualquer tipo de comportamento que você tenha que você não queira mais na tua vida. E os 4 hábitos que eu venho mudando foram simples. E a intenção de ser simples é porque eu queria realmente mudar eles para o longo da minha vida. Eu não queria mais ter os hábitos que eu tinha, então eu não queria mudar ele por um período curto. Eu queria mudar esses hábitos para o decorrer da minha vida. E isso é possível, eu tenho feito isso, no começo foi desconfortável, hoje já não é mais. E vem fazendo muita diferença no meu estilo de vida. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada que você vai ver a diferença que é de poucos meses atrás, quando eu comecei, para hoje. O meu terceiro hábito, o terceiro hábito que eu mudei na minha vida e hoje já está bem confortável, foi não assistir mais filmes e séries durante a madrugada. Primeiro eu vou falar por que eu quis mudar isso. Eu ficava por bastante tempo, eu gosto disso, eu ficava por bastante tempo assistindo filmes, séries, durante a madrugada. Aí comia uma pipoca, tomava um refrigerante, ou tomava uma cerveja, ou fazia alguma coisa, e eu assistia a série e ia passando a madrugada. Às vezes até 1 da manhã, às vezes até meia-noite, às vezes até 3, 3 e meia, já amanhecia o dia assistindo série durante o final de semana, ou às vezes até no meio da semana. E o que acontecia era que no outro dia eu ficava pouco produtivo. Eu acordava já meio cansado, eu acordava sem disposição, e eu já não queria mais aquilo para minha vida, porque estava me atrapalhando um pouco durante o dia. Um pouco não, estava atrapalhando bastante. Eu estava procrastinando muitas coisas, eu estava deixando de fazer coisas importantes na minha vida durante o meu dia de produtividade. O horário que eu tinha comercial para eu fazer o que eu precisava fazer estava me atrapalhando muito e eu queria mudar aquilo na minha vida. Então eu mudei primeiro 2 hábitos que eu já coloquei nos outros 2 vídeos anteriores. Em consequência eu mudei esse terceiro, mas eu precisei mudar os outros 2. Se você não assistiu os outros vídeos, os outros 2 hábitos são acordar, e no momento que eu acordo eu levanto. Eu coloco meu despertador todos os dias para eu não perder o horário, mas normalmente eu acordo um pouco antes. Se eu acordo um pouco antes, assim que eu acordo eu já levanto. Se eu acordo com o celular, assim que o celular toca, eu já levanto. Na consequência desse mesmo hábito, foi tirar o celular de perto de mim, porque realmente eu tenho que levantar para desligar ele e aí eu já acordo e vou pro meu dia. Esse é o primeiro. Não vou falar todo ele, mas eu vou só resumir. E o segundo hábito é eu me deitar antes das 10 para poder descansar o tempo suficiente para eu acordar mais produtivo no outro dia. Esses eram os 2 hábitos. Eu vou resumir bastante porque tem os outros 2 vídeos que falam sobre eles. E o terceiro hábito é que eu queria dormir uma quantidade suficiente para eu acordar produtivo no outro dia, para eu acordar com disposição. Então eu me propus, se eu vou dormir antes das 10,
teoricamente eu já não vou mais assistir filmes e séries durante a madrugada. Então eu troquei os filmes e as séries por livros. Eu sempre gostei de ler livros. Talvez você não goste de ler livros. Você gosta de fazer outra coisa. E não importa. O que importa disso tudo é o hábito de ser mais produtivo no outro dia. Então você, provavelmente, se você está assistindo esse vídeo até aqui e viu que você quer realmente ser mais produtivo no dia seguinte, você tem que dormir uma quantidade suficiente para o teu organismo, que no outro dia você acorde com ânimo, com vontade, esperto, com disposição. Então, cada pessoa tem um tempo de sono, né? Um período de sono, um período para dormir. Eu tenho o meu, você tem o seu. O meu pai, por exemplo, ele dorme 5 horas por noite desde que eu me conheço por gente, e para ele é o suficiente. Se ele dormir meia-noite e acordar 4h30 da manhã, 5 horas, 5h15, ele tá perfeito. Se ele dormir 10 da noite e acordar às 3, ele levanta e vai fazer o que ele precisa. A vida inteira ele foi assim. Para ele, o suficiente são 5 horas durante a noite, para ele tá tudo bem. Tem pessoas que precisam de 9 horas, 10. Cada pessoa sabe o quanto precisa de dormir. Mas você precisa dormir um período para que no outro dia você fique produtivo. E não importa o que você faça à noite. A minha proposta para mim mesmo foi me deitar antes das 10. E aí eu comecei a ler livros depois que eu me deito. Isso começou a me deixar relaxado. Eu ficava bastante com o corpo relaxado, a minha mente ficava mais relaxada e eu comecei a entender melhor tudo que eu estava fazendo, porque eu comecei a ler livros que falavam sobre isso. No meu início eu comecei a ler 2 livros. Um que eu já estava lendo há algum tempo, que é um livro particular, que eu leio, é um livro bastante extenso, que eu gosto de ler, e eu estava lendo esse livro já. É um livro que me relaxa bastante, que me deixa bastante calmo, me traz bastante teoria de tudo que eu me proponho a fazer. Faz muito sentido para mim. O segundo livro foi um livro que eu comprei, que falava sobre comportamento, sobre hábitos, sobre produtividade, sobre procrastinação, falava sobre tudo isso. E eu me propus a ler, no mínimo 2 páginas por noite de cada um deles. No começo eu lia 2 páginas do primeiro, quando eu começava a ler a segunda página do segundo livro, eu já estava pegando no sono, com o corpo relaxado, e aquilo começava a me fazer bem, e aí eu dormia uma noite muito mais tranquila, menos tenso, por conta de às vezes assistir um filme de ação ou uma série de suspense. Eu começava a dormir mais relaxado. E aí logo no início eu percebi que a minha noite de sono estava sendo muito melhor, e no outro dia eu estava muito mais produtivo. Com o meu dia mais produtivo, eu tive muitas vantagens. Como eu estava mais disposto, mais ágil, o meu cérebro ele raciocinava muito mais rápido para tudo que eu ia fazer. Então eu realmente fiquei mais produtivo. Com o meu cérebro raciocinando muito mais rápido, o que eu trabalho, o que eu faço hoje, eu tenho várias tomadas de decisão durante um dia só. Várias. Em vários momentos diferentes, com várias pessoas diferentes. Muitas vezes eu tenho que tomar algumas decisões que tem que ser com raciocínio realmente rápido para ser produtivo e tem que ser assertivo. Com isso, eu comecei a tomar muito mais decisões durante o dia de forma muito mais sábia, muito mais enérgica. E eu comecei realmente a ficar mais produtivo, não só em tomada de decisão, em raciocínio mais rápido para conversar com as pessoas para resolver de repente algum detalhe ou outra coisa. Eu comecei a me concentrar mais em entender meu cliente, em entender o profissional que estava trabalhando junto comigo, entender tudo isso, ficar no meio dos dois e ainda conseguir manusear tudo que eu precisava. Isso para mim começou a me sobrar tempo, porque eu conseguia resolver tudo isso, além de ser muito mais rápido, eu tinha mais vontade de fazer, eu conseguia resolver mais tarefas durante o meu dia e isso me sobrava tempo. E começou a realmente me sobrar mais tempo durante o meu dia. Quando me sobrava mais tempo, aí eu posso fazer o que eu quiser com o tempo que me sobra. Igual você pode fazer o que você quiser. Eu posso descansar, eu posso almoçar mais tranquilo. Eu posso de repente no outro dia, como eu tenho menos tarefas porque eu já antecipei algumas coisas, eu posso tomar um café da manhã mais tranquilo. Eu posso dirigir no trajeto de onde eu vou para um lugar para o outro mais tranquilo. Eu posso de repente parar no trajeto que eu estou indo, parar no escritório de um amigo, ou parar na casa de um colega, conversar de uma forma mais tranquila, perguntar para a pessoa, é uma coisa que eu gosto de fazer. Talvez você não goste, mas se você gostar, você vai mudando esses hábitos, você vai perceber que você vai ter mais tempo de fazer isso.
quando eu chego próximo de um amigo, de uma pessoa, eu pergunto para a pessoa, como que você está? E eu fico esperando essa pessoa responder de verdade como ela está. Eu gosto de prestar atenção no que as pessoas estão falando. Como que as pessoas estão se comportando. Eu gosto disso, sempre gostei disso. Então, com o meu dia mais produtivo, com a minha mente me ajudando em tudo isso, sendo mais produtiva e mais rápida e mais assertiva, eu tenho mais tempo de fazer tudo isso. Eu tenho mais tempo de fazer o que eu me proponho a fazer, o que eu quiser fazer. Eu posso até, de repente, um dia no meio da semana ou 2, sair de onde eu moro e fazer uma viagem de 2 dias no meio da semana, que é muito mais tranquilo, não tem trânsito, tem tudo isso. Por onde eu moro. Não sei de onde você está vendo esse vídeo, mas eu moro em Guarulhos, próximo de São Paulo. Aqui o trânsito é muito intenso, além de intenso, é muito tenso. Então eu hoje, com tudo isso mudando, eu consigo fazer as coisas durante o meu dia fora do horário de pico. Isso para mim é muito importante, porque eu vou muito mais tranquilo, eu vou com mais calma e eu gasto menos tempo para me locomover de um lugar para o outro. Isso tudo mudou com o meu terceiro hábito, que foi me deitar um pouco mais cedo. Ao invés de assistir séries e filmes durante a madrugada, eu leio livros. Eu fico mais inteligente, eu tenho um raciocínio mais rápido, eu tenho mais conteúdo para conversar com as pessoas. Tudo isso muda. Tudo isso me deixa com vontade de fazer mais isso, porque me agrada, porque eu tenho a sensação de prazer, eu tenho a sensação de conquista, que eu estou conquistando sabedoria, que eu estou conquistando algo novo para mim. E isso para mim me dá muito mais vontade de fazer de novo, de fazer mais. Agora, sobre a ansiedade, o que mudou isso era que depois que eu mudei isso, eu percebi que eu ficava ansioso quando eu estava vindo do trabalho. Eu estava cansado de uma noite anterior que eu tinha dormido mal, então eu realmente estava cansado, fisicamente e mentalmente, porque eu fazia tudo que eu faço hoje durante o dia, só que eu não tinha dormido bem no dia anterior. E aí eu ficava ansioso para chegar em casa, sentar no sofá, dar aquela respirada de estou em casa, olhar para a televisão, ligar a televisão, de repente numa série de besteira total que eu não precisasse raciocinar nada. Sabe, de repente aquele filme Café com Leite, que você olha para a televisão assim e você fica paralisado olhando e não precisa pensar em nada. Era isso que eu queria. E quando eu fazia isso, a minha ansiedade baixava, porque aí eu tinha a dose do que eu precisava, que era chegar em casa, sentar no sofá, me esparramar no sofá, ligar a televisão e ficar olhando para ela sem pensar em nada, sem raciocinar, sem me esforçar nada, só deixando a hora passar. Percebeu que o que me deixava ansioso era o que me tirava a ansiedade? Eu ficava ansioso para chegar em casa, sentar no sofá e assistir televisão, que quando eu assistia a televisão me deixava calmo e tranquilo. Então eu tive que cortar o que me tirava a ansiedade para eu deixar de ficar ansioso. É muito louco, né? Talvez você fique confuso, mas eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que fuma cigarro. Eu não fumo, mas eu tenho muitos amigos que têm uma dificuldade imensa para parar de fumar. Eles dizem que querem, eu não sei realmente qual é a dificuldade, mas eu vejo eles passando muita dificuldade. Eles usam várias coisas, tomam comprimido, tomam injeção, gruda selinho na pele, pastilha, um monte de coisa. Para por um período, depois volta, para por um período, depois volta. No comportamento dessas pessoas eu percebi que eles ficam ansiosos. Aí às vezes a gente vai viajar entre amigos e tal, e eu percebo que um dos nossos amigos que fuma, ele fica dentro do carro, pega uma coisa, pega outra, e fala com um, fala com outro, eu percebo que a pessoa não está se aguentando para fumar. Eu percebo isso. Eu não vou falar, não é agradável para nós, né, que não fuma, falar para quem fuma que não fica assim e tal. Mas a gente quer ajudar, porque a pessoa está aí, a gente para onde chegou, no destino onde chegou. A primeira coisa que a pessoa faz é pegar o cigarro e ela dá aquela tragada no cigarro que parece que o prazer é tão grande que às vezes dá até vontade de fumar também, só para sentir aquele prazer. Que a pessoa pega o cigarro e... Era a mesma sensação que eu tinha quando eu estava no sofá para assistir televisão. A mesma sensação, eu percebi que isso era igual. Por isso que eu coloquei o fumante, o meu amigo que fuma, para comparar que o cigarro tira a ansiedade. E ele fica ansioso para pegar o cigarro que tira a ansiedade. É muito louco, é como se fosse uma bola de neve, né? O negócio não para. Você fica ansioso para ter aquilo que te tira a ansiedade. Era o que estava acontecendo comigo, exatamente isso. Não era o cigarro, mas era a televisão. Quando eu cortei isso, foi quando eu comecei a pôr os vídeos lá que estava muito desconfortável. As minhas emoções, os meus sentimentos estavam tudo muito aflorado.
irritado, eu estava ansioso, eu estava nervoso, eu estava um mix de sentimento e emoção que estava muito forte, muito aflorado, e eu estava quase querendo desistir, de verdade. Mas eu me propus a fazer no mínimo 3 meses. Isso tudo aconteceu com 1 mês e pouco. Então eu pensei, eu não posso perder essa batalha para mim mesmo, eu tenho que continuar. E aí eu continuei, e ainda bem que eu continuei. E eu percebi que isso era realmente o que acontecia comigo. A minha ansiedade era ter o que me tirava a ansiedade, era ter o que me deixava tranquilo. Eu não vou explicar agora, assim, para aprofundar neurociência, mentalidade, não vou me aprofundar nisso agora, porque o vídeo não é para isso. O vídeo, ele é realmente para fazer de uma forma muito simples, da forma mais simples possível, para você entender que você pode mudar um hábito na sua vida, que você pode